Assembleia de Deus, harmonia. Meus amados, eu quero mais uma vez convidá-los para a exposição de mais um salmo. Desta feita, o salmo de número 51. Nós iremos ler e refletir um pouquinho sobre este conteúdo maravilhoso das Escrituras. Aos que nos visitam, a nossa imensa gratidão, e também a você de casa que está ligado com a gente aqui, que a bênção de Deus te alcance de modo grandioso e marcante. Salmo 51 diz assim, na nossa versão ARA: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Tomem todos assentos. Meus queridos, aqui está mais um salmo atribuído a Davi. Ele é um salmo confessional. A gente vê o Davi rasgando o coração inteiramente diante de Deus. E esse salmo ensina que ninguém se restaura escondendo o pecado. Ninguém, absolutamente. Mas confessando-o diante de Deus, com toda a clareza, com todo o empenho, sem nada esconder. Pois Provérbios 28:13 diz o seguinte: aquele que esconde os seus pecados,
as suas transgressões, nunca, jamais prosperará. Mas as que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amados, que bom que esse salmo está aqui na Bíblia. Ele traz solução para a gente. Ele traz solução para cada um de nós. O contexto aqui, muitos estudiosos entendem que foi exatamente quando Davi atingiu o ponto mais degradante da sua existência. Foi um momento em que ele cometeu um adultério e ainda mandou aniquilar o marido da mulher. Vocês imaginem o que isso representa. Então, foi algo assim extremamente assustador, que a princípio ele procurou esconder e buscou todas as formas e todos os subterfúgios para que esse pecado não viesse à tona. Porém, tudo que a gente faz um dia virá à tona. E Deus terminou por manifestar esse pecado de um modo bastante claro. E como aqui está a palavra da verdade, a Bíblia não esconde absolutamente nada. Ela descortina para a gente. Agora, o interessante é que a condição de Davi é a condição de toda a humanidade. Até certa medida é. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E a um se tornaram imundos. Ele buscou alguém justo e não encontrou ninguém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a condição. Então, quando a gente lê esse salmo, ele traz esperança para o mais vil pecador. Paulo, o apóstolo Paulo, este homem que escreveu 13 livros da Bíblia, ele disse: dentre os pecadores, eu sou o maior, eu sou o principal, eu cometi aberração, eu pequei, mas ele me purificou. Então esse salmo, ele mostra a sarjeta onde o pecado leva o pecador. E se a gente for considerar, todos nós somos pecadores, então nos enquadramos aqui. Por isso que ele disse que a um se tornaram imundos, todos precisando de misericórdia. Como agora eu, pecador, chegar a Deus? Como eu, miserável pecador, que não quero que a minha história íntima, de palavras, de pensamentos e de atitudes venha à tona? Como que eu posso resolver essa demanda? Porque ele confessa que enquanto segurou essa barra sem confessar, ele foi sendo destruído por dentro. Medo, culpa, pecado presente o tempo todo, ele vai sucumbindo. Então, o bom, o maravilhoso é que o Salmo tem começo, meio e fim. E é sobre esses assuntos aqui que eu quero discorrer rapidamente com vocês. Primeiro, a gente vai mostrar que o próprio Jesus, ele enquadrou todos nós, porque a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos.
Foi isso que Jesus ensinou o tempo inteiro. E houve um momento que os discípulos chegaram para Jesus contando duas histórias, bem assim aterrorizantes. A gente pode ver isso em Lucas capítulo 13, versos 1 ao 6. Vejamos as observações que eu quero passar adiante, ainda como introdução para a gente compreender. Vamos lá, Lucas 13, 1 ao 6. Olha lá. Naquela mesma ocasião, chegaram alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilato misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Olha, que absurdo, matou os homens e misturou o sangue dele. Vejam, podem voltar ainda? Então falaram ali que Pilatos, o governador, a autoridade, eliminou aqueles homens cujo sangue misturara com os sacrifícios. Veja que coisa. Quando contaram essa história para Jesus, olha o que Jesus diz em seguida. Verso seguinte. Ele, no caso Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? A lógica, pode até alguém dizer, né? E eles pagaram de alguma forma, porque eles mereceram, eles fizeram alguma coisa. Jesus, vamos ver o que ele diz em seguida. Não eram mais pecadores do que os outros, os demais, do que nós. Não eram, eu vulo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus põe uma régua e diz: olha, eles não eram piores, nem melhores, nem vocês melhores do que eles. Todos precisam se arrepender. Do contrário, perecem todos. Então, o arrependimento começa a ser importante. Essa parada para a gente, muitas vezes até forçado, refletir sobre os nossos próprios pecados diante de Deus. Pecados que nós maquinamos no coração, nós olhamos e desejamos fora do princípio de santidade estabelecido por Deus. A maquinação do coração, as palavras nos momentos de tensão e de descontroles, e as atitudes que se fazem muitas vezes às escondidas, no escuro, e todos nós pecamos de alguma forma. Ninguém pode dizer: eu estou isento. Então Jesus vem e diz: todos precisam se arrepender. E depois eu vou parar por aqui, porque ele repete essa mesma dosagem, a gente pode ver no verso 5, depois que contaram uma outra história. Eles estavam debaixo lá no tanque de Siloé, e a torre de Siloé desabou e matou um bocado de gente. Matou, vamos ver, 18, não é? Verso 4, aliás, o 3. Aqui o 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, numa rápida conversa, Jesus afirma, enquadra todo mundo num patamar só e diz: o que vocês precisam é de arrependimento, senão vai perecer todo mundo.
Então, quando a gente lê esse salmo aqui, não adianta a gente ficar, eu poderia fazer uma exposição aqui dos erros de Davi, da maldade, enfim, mas o que a gente quer mostrar aqui, o pecado tem solução para quem se arrepende, e nos enquadrar aqui, todos nós precisamos viver com um coração inteiramente quebrantado diante de Deus e nunca exaltado, porque todos nós estamos salvos por uma razão: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Então a gente tem que entender que estamos todos no mesmo patamar, precisando da misericórdia de Deus, primeira coisa. E aí a gente vai prosseguir agora nos primeiros versos do Salmo 1 e 2, que aqui diz, olha Davi agora, Davi não começa se defendendo, mas clamando por misericórdia. Então ele entra no Salmo dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha que coisa. Davi, carregado de culpa, ele não procura se justificar, ele não procura passar a sua culpa para ninguém, como fez Adão, foi a mulher passou para a serpente. Não, ele encara o pecado, ele diz: a questão é minha, fui eu, esse pecado é meu, mas ele vai a Deus confiando em quem? Em quem Deus é. Ele não vai confiando na sua justiça própria, ele vai a Deus confiando na graça, na misericórdia. Vejamos: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele está apelando para o único que é bom, para o único que é misericordioso, e ele agora está dizendo, mostrando quem Deus de fato é, porque Deus se revelou assim. Ninguém saberia que Deus carregava este amor, esta misericórdia, mas o próprio Deus se manifestou, mostrando misericórdia e amor, e a sua essência aparece como amor. Deus é amor. Quem revela isso? As sagradas letras que nos tornaram sábios para a salvação. É por isso que a Bíblia é importantíssima. E a nossa finalidade aqui é ensinar as sagradas escrituras. E Jesus está dizendo: quem crê em mim, como diz a escritura, ele está levando-nos sempre àquilo que foi revelado. E como a misericórdia tinha sido revelada a Davi, ele agora poderia ir a Deus confiando na misericórdia. E ele continua: e segundo, na tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha o que ele vai pedir: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Atrevido? Não, não é atrevido. É porque Deus chama o pecador assim. Ele diz para o mais vil pecador, para o ímpio: deixe o seu caminho,
se converta ao Senhor, Ele se compadecerá de você. Torne para Deus, Ele é grandioso em perdoar. Esse é o chamado de Deus. Ele disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Não havia justo, nem um sequer. Em outro momento ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por quê? Todos adoecidos. De que forma? Isaías descreve: do alto da cabeça à planta dos pés, não há nada são, é chagas podres. De modo que eu já disse e repito, se pegar a sua história de pensamentos, de palavras e de atitudes, você não quer que publique, porque romperia os seus laços, ou não? Ou tem alguém aqui que diz: não, meus pensamentos são sempre maravilhosos, a minha carne nunca reina para o mal, eu só me inclino para o bem, eu só falo corretamente, eu não erro em palavras, eu não tropeço em palavras, as minhas atitudes são as mais justas, mais coerentes o tempo inteiro. Você sabe que não é assim. O que você precisa é da cura divina, e esta cura só vem por uma razão: segundo a benignidade de Deus e a multidão de suas misericórdias. E ela vem para quê? Para atenuar a gente? Não, ela vem exatamente apagar as nossas transgressões, nos lava completamente das nossas iniquidades e purifica-nos do pecado. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: aquele que confessa as suas transgressões e deixam, alcançam a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, nos limpar de toda a injustiça. Então Davi está pedindo algo aqui segundo a palavra do próprio Deus, e o próprio Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém? Essa é a segurança que a gente tem. A gente diz: como é que ele levou um miserável daquele, que estava do lado dele condenado à morte de cruz, maldito daquele, pendurado, e o maldito, ele disse: eu estou aqui conversando com um companheiro também de crime, nós estamos aqui porque merecemos. Esse justo nenhum mal fez, olhando para Jesus, e ele diz: mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha o misericordioso intervindo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a misericórdia. Essa é a multidão das misericórdias do Senhor. Então tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para nós. Então o Salmo traz essa mensagem: oh, riqueza nos abraçou. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a gente. O justo morreu pelos injustos para nos levar a Deus. Isso é Jesus. Foi ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É por via dessa misericórdia revelada, essa graça abrangente, que nós hoje podemos estar aqui dizendo: Ele me purificou dos meus pecados. Oh, glória a Jesus. Muita coisa aqui, mas eu preciso avançar. Ah, meus queridos, então esse é o primeiro pedido que ele faz. Ele clama com essa voz:
grandiosa, e ele sabia que no estado que ele estava, de miserável pecador, o que ele tinha cometido era muito grave, mas ele sabia que a melhor coisa era cair nas mãos de Deus. Veja o que ele chegou a dizer aqui, 2 Samuel 14, 24 e 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Isso aqui era um outro momento de pecado dele. Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, porém nas mãos dos homens não caia eu. Então ele dizia: qualquer que seja o meu estado, a minha culpa, a minha maldade, eu quero cair nas mãos de Deus e não dos homens, porque Deus é misericordioso para tratar comigo. Então, meu amigo, o teu negócio, quem vai resolver a tua bronca é o Senhor Deus. Se você crê na sua revelação, na sua palavra. Se você não crê, ele diz: já está condenado. Porque ele não veio para um mundo que estava salvo. Ele disse: eu vim buscar e salvar a gente perdida. Então, o John Stott afirmou: o arrependimento verdadeiro nunca termina em desespero. O verdadeiro arrependimento nunca leva ao desespero, porque ele sempre olha para a misericórdia de Deus. O verdadeiro arrependido, ele olha para a misericórdia de Deus e ele encontra alguém que ele acolhe para purificá-lo de seus pecados. Por isso, ele prossegue. Uma terceira coisa aqui que ocorre entre os versos 3 e 4 é esse reconhecimento do pecado. Ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, se o Senhor me condenar, está certo. Se o Senhor me julgar e me jogar no inferno, está certo. Mas ele estava confiando na misericórdia, mas ele abriu o peito, ele assumiu o pecado, ele disse: os pecados, meus pecados, eu tenho conhecimento, eu sei o que cometi. Veja que ele não apresenta, ele assume a responsabilidade. Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes as pessoas não querem assumir a responsabilidade. Elas entram num outro processo que, de acordo com o tempo, a gente vai frisar um pouquinho mais adiante. Não fazem isso. Mas como é que um miserável desse é liberto do pecado? É porque ele abre o coração e confessa e assume. Como é que você, eu, nós somos libertos? É assumindo de verdade. Não é fazendo uma meia-culpa. Não. É assumindo com toda clareza. Ah, mas o meu foi menor ou maior, ele nivelou já, a gente já mostrou isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Não adianta contra-argumentar. Então, ele se assume. E quando ele assume, ele não fica botando panos mornos, ele rasga o coração. O que é que diz Joel, capítulo 2 e o verso 13? Joel 2 e 13 aí, para a gente ver como é que uma pessoa se arrepende de verdade. Antigamente rasgavam as vestes, ia para a cinza, mas aí vem uma palavra mais profunda. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes.
e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é vocês. Olha que coisa, olha que Deus está cuidando de nós, olha quem está olhando para nós, olha quem está amando. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê como Ele é, misericordioso, amor, bondoso, compassivo, longânimo, cheio de benevolências para com a gente. Todo aquele que nele crê não pereça, ninguém tem razão para perecer, se tiver coragem de confessar e se arrepender. Então esse salmo mostra isso, vamos rasgar mesmo o coração, é gente que chega para receber a Cristo, como se dissesse, eu sou legalzinho mesmo. Você sabia que eu me encaixo direitinho nesse Deus? Porque eu sou legal. Eu nunca fiz nada de mal, nunca matei, nunca roubei. Olha que santidade. Não olha para o próprio coração. Acha que não, eu não tenho nem de que me arrepender. Eu só tenho que fazer parte dessa comunidade. Eu vou entrar nela porque ela é legal. Traz um galego ali semanalmente para dizer alguma coisa. Algumas coisas fazem sentido para mim, então eu fico nessa conveniência. E o coraçãozinho cheio, trancou-se, nunca se rasgou diante de Deus, nunca derramou lágrimas de verdade, lágrimas também de arrependimento e ao mesmo tempo de gratidão. Que é isso que a gente vai ver na continuidade, eu espero que a gente percorra todo esse caminho. Por isso mesmo quero voltar aqui. Olha que coisa, a necessidade de purificação profunda. Ele não estava pedindo apenas, como quem diz, eu dei um errinho lá, eu dei esse erro, mas foi uma coisa pontual, realmente foi muito grave. Não, depois que, se o Senhor me perdoar dessa, eu vou me corrigir. Aí a partir daí eu não vou mais errar. O que é que pode garantir? Você pode garantir que vai sair daqui e não vai mais errar? Nem em palavras, nem em pensamentos, nem em atitudes. Com as circunstâncias dessa vida, nesse mundo que jaz no maligno, alguém te ferindo, te machucando, tirando o teu direito, muitas vezes, negando aquilo que é de direito, e você perdoar quem lhe ofendeu. Você acha que tem esse coração com essa capacidade? Não, você precisa ser potencializado para isso. E só há um que pode te potencializar para isso. É aquele que tem poder para assim fazer. Aí olha o que ele diz agora, diante de Deus, a partir do verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então ele vem e ele mostra, ele diz, Deus, eu peco porque eu sou pecador, eu não sou pecador porque eu peco. É a minha estrutura, eu reconheço que faço parte de um mundo caído, de uma raça que foi contaminada lá na fonte. O meu coração, o pecado de um homem passou a todos os homens, de sorte que todos pecaram. Seu filhinho nasce a coisa mais linda do mundo, mas deixa ele crescer que ele vai desenvolver coisas desagradáveis no falar, no agir e no pensar. Necessariamente. Ele vai desenvolver isso sem nenhuma forçação.
naturalmente. Então Davi chega para Deus e diz: Deus, a minha condição é essa, porque eu nasci em pecado. Em pecado a minha mãe me concebeu. Aí ele vem agora e ele apela para a misericórdia. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Agora ele pede uma coisa: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Como o pecado que ele carregava, o pecado esmaga, tira a alegria, a culpa, ela cresce, ela tira a paz do coração, ela tira o sono, a pessoa se sente indigna. Isso é um sofrimento, é um esmagamento dos ossos. Fala do poder da culpa, o poder destruidor da culpa. E agora ele diz: esconde o rosto dos meus pecados. O próprio Deus diz que pega a culpa da gente, o pecado da gente, e joga no mar do esquecimento. O próprio Deus apaga, de sorte que Ele mesmo faz questão de tirar da nuvem. Ele apaga na tela do computador aqui, apaga geral, e Ele não quer mais se lembrar do nosso passado. Diga amém. O sangue de Jesus Cristo apaga as nossas transgressões. De modo que a nossa história pregressa, antes de conhecer Jesus, ela é deletada. O diabo não vai encontrá-la mais em lugar nenhum, por causa do sangue de Jesus. Bem-aventurados os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É liberdade que Ele vem dar, gente. Então Ele cria nesse poder restaurador da felicidade, júbilo e alegria. Olha, quem estava sendo esmagado pela culpa, agora está falando em júbilo de alegria. Confiando em quê? Em que é que você está confiando? Obras de justiça que você fez? Não, é pelo sangue de Jesus, é pela misericórdia e a bondade divina, que a gente sai desse calabouço do diabo e vem para os braços de Deus. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem que o mundo precisa, que eu preciso, que a minha casa precisa, que você precisa, que todos nós precisamos. Portanto, a Deus o nosso louvor. Vamos aplaudir o Senhor agora, aplaudir o eterno, o bondoso, o misericordioso, o justo. A Ele toda a glória, todo o louvor. A Ele as nossas vidas. Os adoradores tiraram as coroas e lançaram-nas diante do trono do Senhor, dizendo: a honra é tua, a glória é tua, tudo é teu. Paulo disse: eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Oh, aleluias, glória a Deus por esse salmo. Porque aqui está o Deus verdadeiro aparecendo para a gente. E está dizendo: rasga o teu coração e vai ter jeito. Te mostra por dentro e não apenas por fora. Rasga a veste e só apresenta para fora. Rasga o coração diante da presença do misericordioso e terá jeito para você hoje. A gente pode dormir tranquilo. Deus nos amou, nos acolheu, nos abraçou. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Podemos confiar.
Paulo fez questão de escrever esta palavra, é fiel e digna de toda aceitação. Então vamos receber essa palavra e o nosso problema terá solução. Aí, nesse momento de confissão, de tristeza, não era uma tristeza de remorso. O remorso, quando acontece, a pessoa está sentindo a culpa, ela foi descoberta no erro, ela sente a culpa, sabe o que é que acontece? Ela quer fugir dessa dor da culpa, e ela começa a chorar, e ela começa a querer limpar a reputação, ela está pensando nela, ela está pensando apenas nela, dizendo, minha reputação, eu preciso fazer alguma coisa para limpar, essa minha, ele está olhando só para fora, ele quer que o olhar das pessoas em relação a ela seja diferente, mude, se altere, mas aí ela sente essa dor, e ela se preocupa, ela sofre com essa reputação manchada, e o remorso não leva a lugar nenhum, ela continua fazendo as mesmas coisas, e tendo os mesmos resultados da morte. O arrependimento é completamente diferente. O arrependimento se preocupa por dentro, em primeiro lugar, eu pequei contra ti, foi contra ti que eu pequei, e ele começa a insistir, é com Deus, rasgando-se por dentro, e quando ele realmente se rasga por dentro, algo maravilhoso acontece, porque olha o que diz 2 Coríntios 7:10, olha bem, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, o remorso produz morte, mas o arrependimento é para a salvação. Ficou claro? E arrependimento estou nessa direção, reconheço o meu erro, eu dou meia volta, agora eu volto, eu estou retornando, não vou praticar mais, porque eu quero me restabelecer, primeiro, diante do próprio Deus, eu quero o perdão dEle, eu quero ser purificado para aparecer diante dEle, eu quero lavar as minhas vestiduras para entrar na cidade santa e apresentar-me diante dEle, não é para outra coisa. Esses que lavam a sujeira produzida pelo pecado nele próprio, ele quando confessa, se arrepende, ele é purificado agora para aparecer diante de Deus sem mais nenhuma culpa, mas purificado completamente, porque ele foi recriado segundo Deus. O maior problema do homem não é o que ele faz, mas o que ele é. Por isso o Evangelho não reforma, ele regenera, diga amém. Ele muda a gente, ele recria a gente segundo Deus. E a Bíblia diz que aquele que não nasceu de novo, não foi recriado, nem pode ver, nem pode entrar no reino de Deus. Logo, o que a gente precisa é uma mudança ampla, geral e irrestrita. A gente precisa clamar o que está a partir do verso 10 do Salmo 51, que nós estamos expondo. O que é que Davi diz? Ele não diz só, me desculpa Deus, por essa, me perdoa por essa.
Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito, teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Isso está entre os versos 10 e 12. Então o que ele está pedindo aqui é muito mais do que um mero perdão. Ele quer uma nova vida para amar verdadeiramente a Deus. Ele quer transformação, e transformação é tudo o que Jesus veio trazer. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele veio recriar a gente segundo Deus. Então, meus queridos, ele vem e muda de verdade. Vamos ver Ezequiel capítulo 36, versos 25 e 26, o que diz aí? Joguem, por favor, no texto, aí para que a gente possa ver. Ezequiel 36, 25 e 26. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Glorifique a Deus, esse milagre acontecendo. Diante do quê? Diante de um abrir o coração, rasgar o coração, confessar. Aquele que confessa e deixa, mergulha nesse oceano de misericórdia e recebe transformação de Deus. Coração de pedra que não queria nada com Deus, que não se curvava, que não adorava, que não bendizia, que não reconhecia. Esse coração é substituído por um coração que agora reverencia, ama a palavra de Deus. E esse coração novo brota por uma operação do Espírito Santo do Senhor. E agora ele clama com segurança, agora com esse novo coração que ele pede, ele clama, ele quer essa mudança. Olha o que diz Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Esse Espírito de Cristo, agora habitando a gente, possuindo a gente. Por que possuindo? Porque os pecados foram cancelados. Porque o próprio Cristo, Ele pegou a cédula que nos acusava, onde constava a dívida de cada um de nós, a sentença de morte por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele na cruz rasgou esta promissória e a encravou na cruz, cancelou o nosso pecado e nos deu nova vida através dele próprio. Então aí surge o novo coração. Quem passa por esse processo, meu filho,
Não precisa de ninguém todo dia dizendo o que é que a pessoa vai fazer ou vai deixar de fazer. Ela já vai diretamente para os pés do Senhor, porque ela conhece a Deus. E olha, venham tempos de refrigério. Antes de confessar, ossos esmagados, sofrimento, decepção, angústia, culpa. Mas depois que é liberto de tudo isso, refrigério. É Jesus dizendo: venham a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é bom demais, né? A gente ter refrigério nesse mundo, vivendo os problemas que nós estamos enfrentando, e o coração refrigerado, tem um refrigério aqui dentro, que ninguém tira, ninguém toma. Ainda hoje eu estava dizendo para minha mulher, um determinado momento, eu digo: mas que maravilha, eu acordei, eu fui no banheiro, o dia já estava claro, e eu voltei naquele lugarzinho maravilhoso, me agasalhei de novo, que maravilha. E daí a pouco eu estava sendo cheio de uma alegria, de um gozo, de uma presença, de algo inexplicável. E eu sabia que não estava dormindo pesadamente, mas eu estava sentindo aquele gozo, e eu me aconchegava ainda mais, e eu queria que aquilo jamais passasse, mas era crescente, era maravilhoso demais. E vez por outras as experiências vêm, às vezes no meio de lutas, quando as lutas mais aparecem, esse renovo vem, e a Bíblia diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o santuário do Deus vivo? Oh, que gozo! Enquanto a gente desfruta essas coisas, eu fico até preocupado que ninguém bata em alguma coisa, que ninguém me acorde, porque é muito gostoso. Deus tem 1000 formas de se relacionar com a gente, essa não é a forma de todo mundo, porque Ele cuida de cada filho com os detalhes que somente Ele sabe. Então aqui não está doutrina, aqui está uma experiência pessoal apenas, não pode nos servir para ninguém, mas é preciso a gente às vezes encaixar em momentos como esse, porque é um espírito novo dentro da gente, dominando a gente. E a Bíblia está cheia dessas experiências, dessas coisas grandiosas, extraordinárias, que fortalecem. Olha, refrigério, venham tempos de refrigério, pela presença de Deus. Aí vem, meus queridos, agora a vida restaurada. Agora que ele passou por esse processo, olha o que ele diz. Passando por tudo isso, então, versos 13 ao 15, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Glória a Deus. Quer dizer, um pecador esmagado agora está falando da justiça de Deus e louvando a Deus. Sim, essa é a minha história, também é a sua. Isso não é só de Davi, esse é Deus se revelando com a gente. Aleluia. Aí a gente assume, depois dessa transformação, a gente pode parar de falar o Evangelho? Não pode mais. Como que a gente vai parar? Como que eu vou parar? Eu não posso parar de falar e de dizer que Deus é tudo isso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti.
Davi estava dizendo: Senhor, eu vou ser nas tuas mãos um instrumento, uma voz, o meu órgão de fala será tomado por ti, e muita gente vai se converter através da minha pessoa, purificada agora. Então todo cristão salvo tem uma missão grandiosa, a ponto de dizer: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, se eu me calar. Não dá para se calar, porque agora a gente tem uma missão grandiosa. E aí ele continua agora finalizando: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Essa é nossa segurança, essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Ele não renunciou a gente, mas Ele chamou e acolheu e abraçou. Então eu quero remir aqui o tempo, com algumas lições práticas para a gente. O maior perigo espiritual não é cair, é permanecer em silêncio, caído, aceitando a própria derrota sem recorrer a Deus. Essa é uma coisa que não deve acontecer. Arrependimento verdadeiro começa em Deus e termina em transformação. A gente vai a Ele e termina transformado, com um novo coração, com um novo espírito e com a presença do Espírito de Deus no nosso coração. A terceira coisa: religiosidade sem quebrantamento não restaura ninguém. Não adianta: Davi agora pega a arca, faz isso, faz aquilo, nada resolve. Sem quebrantamento não adianta. Ele disse: se o problema fosse sacrifício, imagina quantos bois ele poderia trazer de uma vez só, daria um derramamento geral de sangue de bois. Mas ele disse: não é isso, o que te agrada mesmo é um coração quebrantado, e era tudo que ele estava oferecendo. Então toda vida restaurada se torna um instrumento de restauração para os outros, porque se levanta um testemunho que compartilhado gera vidas. E é aí que a gente finaliza por aqui, porque já não há mais como a gente continuar. Coração quebrantado e compungido e contrito não desprezará o Senhor. Amém? Então, se alguém está aqui e ainda não rasgou o seu próprio coração, você nunca confessou, você talvez se ache bom, se ache justo, mesmo sendo o que é, você não se enxerga, não se examina, não para refletir, você está muito ocupado, muito envolvido, muito comprometido com tantas coisas neste mundo. E Jesus está dizendo: uma coisa só te é necessária. É preciso você vir e se prostrar diante dos pés de Jesus para aprender o que é que precisa fazer. Então, hoje aqui, quantos de nós precisa de restauração? Precisa confessar, precisa assumir, precisa se enxergar. Eu já sou santo. Santifique-se ainda mais. O que houve aqui foi muito grande, a gente não pode trazer isso como uma coisa normal. A cruz nos mostra quão sério é o pecado, mas também quão grande é o amor de Deus por nós. Então é preciso a gente se emocionar com isso, a gente viver intensamente isso. Chega com esse cristianismo apenas de visitar a igreja uma vez por semana,
ou 2 vezes, e andar com um coração endurecido, que não confessa, que não se assume, que não se enxerga, que não se olha, que não se santifica. São pessoas que não conseguem dizer não a si mesma. E essas pessoas estão inteiramente esmagadas pelos próprios pecados, às vezes com o nome no rol de membros da igreja, às vezes tomando a ceia, mas esmagadas porque nunca assumiram de fato e nunca rasgaram o peito diante de Deus. E Deus não aceita esse tipo de o meu sacrifício é entregar o meu dízimo. O meu sacrifício é ir à igreja, aquele lugar, e eu vou e fico olhando para o relógio, porque se passar 5 minutos eu já estou incomodado, que eu quero voltar para o meu apogeu, eu quero pagar aquele pedágio e depois eu quero esquecer. Cuidado com esse tipo de coisa. Esse salmo nos chama a responsabilidade. Amém? Que Deus nos abençoe. E que você de casa, você daqui, aonde você estiver, se converta ao Senhor. Ele se compadecerá de você. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Assembleia de Deus Harmonia. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua família e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário. Para nós é uma grande alegria poder ouvi-lo.